Jogadores do Botafogo se reuniram no centro de treinamento para fazer uma reunião. Vou te contar exatamente o que aconteceu. E você vai se surpreender com isso. A Fúria Jovem, pacificamente, foi lá conversar com dirigentes do Botafogo também. Eu não sei efetivamente o que isso resolve, porque os dirigentes sabem da insatisfação da torcida, independente de algum torcedor bater lá na porta para poder dizer que está insatisfeito. Mas, de qualquer forma, eu sempre acho muito positivo quando a torcida organizada, que representa uma legião de torcedores, aí pode ser a Loucos, pode ser a Jovem, pode ser a Fúria, pode ser qualquer Bota-Chope, Fogoró, pode ser qualquer uma delas, vai lá conversar. E eu acho legal que os dirigentes do Botafogo recebam o torcedor, que é o maior patrimônio do clube, para poder conversar, sempre de forma pacífica. Então, não tem problema nenhum. Vamos falar dessa sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que começa com esse Botafogo e Fluminense, às 21 horas no estádio Newton Santos, e a gente está aqui, né, naquela apreensão. Será que hoje começa a virada do Botafogo? Gente, já estamos na sexta rodada. O Guardiola sempre disse: um campeonato se ganha e se perde nas primeiras 8 e nas últimas 8 rodadas. O Botafogo está na 15ª posição, meus amigos, com apenas 5 pontos conquistados. 5 pontos conquistados em 5 jogos. 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O momento é horrível. Estamos apenas a 1 ponto da zona do rebaixamento. Em contrapartida, você tem um Fluminense com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota na 3ª posição. A gente brincou muito com o torcedor tricolor, né? Ah, porque o Botafogo tá rico, vocês estão pobres, o Botafogo tá gastando 500 milhões, o Fluminense tá contratando ninguém, o Fluminense quase caiu no ano passado, o Botafogo ganhou tudo no ano passado, o Botafogo manteve a base, o Fluminense com o Mano Menezes não vai a lugar nenhum, aí o Fluminense começa mal o brasileiro, troca de técnico. Fato é que o Fluminense tá no G4, tá em terceiro, e o Botafogo tá lá em 15º, os papéis se inverteram, né? Então, talvez seja o momento do Botafogo dar um passinho atrás e ver o que o pessoal tá fazendo lá, que aqui não tá sendo feito, pelo menos não da melhor forma, né? Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu tô aqui todos os dias trazendo 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo do Botafogo, para a gente criar esse ambiente gostoso, essa arena de debate. Você comenta aqui embaixo, eu troco ideia com você, você se inscreve aqui no canal, venha fazer parte da nossa família, já somos mais de 160 mil apaixonados pelo Botafogo, seguindo o canal do Manel em todas as redes. E larga aquele dedão no like para você me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir os conteúdos do canal do Manel para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses. Vem comigo que tem bastante coisa para a gente poder falar. Uma delas, cara, que chamou muita atenção para mim, pelo menos, foi isso aqui, ó. Cadê? Será que perdi já? Acho que perdi. Bom, vamos lá. A gente tem uma reunião lá no centro de treinamento do Botafogo, que foi feita por alguns jogadores, no caso, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Gregory e Elias Manuel, fazendo um culto, né? Cara, o que a gente pode dizer sobre isso? É um momento privado dos jogadores, cada um tem sua religião, isso é o de menos. Acho que mostra uma certa união. Acho que esse é o ponto positivo, né? Acho que se tivesse um racha no elenco, se os jogadores estivessem brigando, coisas do tipo, cara, os jogadores não estariam se reunindo para fazer o seu culto, né? Chama atenção ali que são 3 jogadores do elenco supercampeão do Botafogo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Gregory, mostra a união desse trio de volantes, e o Elias Manuel, que é um recém-chegado do Botafogo, que ainda não conseguiu acontecer, mas que está ali, enfim, entrando, se inserindo nesse grupo. Tomara que isso traga para o Botafogo mais união dentro de campo, mais entrosamento entre esses jogadores, porque é exatamente isso que a gente está precisando. Uma outra informação que chama muita atenção é que o SofaScore fez um levantamento e o Patrick de Paula aparece como o principal artilheiro do Botafogo no ano de 2025. Isso é bizarro, cara. Outra coisa, não é o Igor Jesus, não é o Savarino, não é o Arthur, não é o Matheus Martins, Jefinho, Elias Manuel ou Juan Cruz. Tem 7 jogadores que deviam estar figurando como potenciais maiores artilheiros do Botafogo. Mas não, cara, é um volante improvisado de camisa 10 que é o principal artilheiro na temporada. A segunda coisa que mais me chama atenção nisso
é que são apenas 4 gols. É praticamente um gol por mês, cara. Você está em abril e o teu principal artilheiro só fez 4 gols e é um volante improvisado como camisa 10. Tem alguma coisa errada aqui, cara. Tem alguma coisa que não faz sentido nessa história. Porque quando eu olho para o Vasco, o principal artilheiro da temporada deles e do Brasil, dos clubes da Série A, é o Verratti com 14 gols em 20 jogos. Era isso que eu esperava do Igor Jesus. O Cano tem 14 gols também, só que em 21 jogos. Era isso que eu esperava do Igor Jesus. Eu esperava que o Arthur já tivesse com uns 4, 5 gols. Eu esperava que o Matheus Martins já tivesse com uns 2, 3 gols, mais 2, 3 assistências. Eu esperava que o Savarino já tivesse aí com uns 3, 4, 5 gols. Mas não, cara. É o Patrick de Paula. Isso é bizarro, cara. Isso é muito bizarro. Mas nem só de notícias tristes vive o Botafogo. O Botafogo vai para campo hoje. E já eu trago aqui para você o time, que vai ser o provável escalação e tal, mas o grande ponto positivo é que o Jair volta para a zaga do Botafogo, né? Então, não vai haver necessidade de improvisações na zaga, tá? Vou até trazer aqui os desfalques já para vocês ficarem por dentro, mas o Jair, ele volta para o time do Botafogo, ele se recuperou das dores no tornozelo direito e muito provavelmente será titular do Botafogo hoje. O Botafogo vai ter como desfalques Bastos, Santiago Rodrigues, Natan Fernandes e Davi Ricardo. O Davi Ricardo não por lesão, mas por ter tomado aquele cartão vermelho contra o Atlético Mineiro. O Natan Fernandes é bizarro, irmão. O cara foi contratado e nunca entrou em campo. Nunca entrou em campo. É uma pena, tomara que daqui a pouco ele consiga voltar, parece que cada vez mais ele está próximo de voltar, mas infelizmente é um menino muito habilidoso, que foi contratado a peso de ouro e que até agora não entrou em campo. Por outro lado, você tem o Santiago Rodrigues, também, cara, esse sim contratado não a peso de ouro, mas a peso de diamante. O cara foi contratado por 18 milhões de dólares e o cara não entra em campo. E quando entra em campo, até agora foi um fiasco. Essa é a realidade. Vamos falar o português, claro. A hora que começar a jogar, a gente vai falar que o Texor acertou. Na hora que começar a jogar bola pra cacete, vai falar que o scout é maravilhoso, que tem um novo Almada, um novo mini Messi, blá, blá, blá. Beleza? Que a gente elogia quando tem que elogiar. Agora, até aqui, um fiasco, meu irmão. O cara não entra em campo. E quando entra, é aquilo que vocês viram. Uma decepção completa. E foram 18 milhões de dólares. O Texor deve estar com os cabelos em pé lá. Porque como é que recupera 18 milhões de dólares em cima de um jogador que não entra em campo? Natan Fernandes é a mesma coisa. Se o Natan Fernandes não conseguir entrar em campo, cara, da forma como ele não tem entrado, como é que fica o valor de mercado desse menino? Você gasta lá 60 milhões para trazer. A mensagem que passa para o mercado é: o Botafogo contratou um cara bichado. Né? Lógico, tem muita água pela frente ainda para rolar debaixo dessa ponte, mas tanto o Santi quanto o Natan, cara, são dois casos que, assim, trouxeram jogadores que não tinham condições físicas de atuar pelo Botafogo. Ninguém viu isso antes. Essa semana saiu uma notícia de que a diretoria do Galo passou por cima do scout do Galo, do departamento médico do Galo, que teriam dito para não contratar o Júnior Santos, porque ele estaria lesionado. E aí ficou todo mundo, o Botafogo deu uma volta no Galo, o Botafogo tirou onda, isso mesmo, sabia que o cara tava bichado e por isso mandaram o cara para lá. Tirou onda o Botafogo? E o que está acontecendo com o Natan? Que foi mais caro do que o Júnior Santos. O que está acontecendo com o Santiago Rodrigues? Que foi mais caro do que os dois juntos. Então o Botafogo está dando volta em ninguém, irmão. O Botafogo está tomando volta desse mercado. A verdade é essa. Beleza? Mas vamos cair dentro aqui do jogo, porque tem bastante informação para poder te trazer aqui. Hoje, o Barbosa e o Gregory estão pendurados. Como a gente tem pouquíssimas opções na zaga, se o Barbosa tomar um cartão, para a próxima rodada, ele não joga, e aí o Botafogo pode ter um desfalque para a próxima rodada. A gente precisa ficar de olho nisso. No meio de semana, né, o Botafogo jogou, você viu o jogo, foi horrível, o Botafogo Estudiantes. Ao mesmo tempo, o Fluminense também jogou, né? O Fluminense jogou contra a União Espanhola, fora de casa, lá no Chile.
E aí, enfim, cara, o Fluminense poupou meio time, acho que nem o Renato Gaúcho foi para aquele jogo, todos os titulares foram poupados, na verdade. Então, o Botafogo foi com sua força máxima para a Argentina e se desgastou completamente. O Fluminense poupou todo mundo e arrancou um empate lá no Chile, pela Sul-Americana. Então, tem esse aspecto aí também, do ponto de vista físico. O Fluminense chega para essa partida mais inteiro do que o Botafogo. O Botafogo, essa partida vai ser arbitrada pelo Bruno Arleu, o jogo vai ser às 21 horas, beleza? E o Botafogo deve ir a campo com John, Vitinho, Jair, Alexander Barbosa e Alex Telles. Eu, honestamente, preferia ver o Cuiabano como titular. Não vou ficar aqui super criticando o Paiva por botar o Alex Telles como titular. Eu confio no Alex Telles, eu acho que o Alex Telles é um grande jogador, embora tenha feito besteira e entregado o jogo lá contra o Bragantino, mas eu também entendo que para o Alex Telles poder retomar o seu melhor futebol, ele precisa estar em campo com minutos jogando e tendo ritmo de jogo. Se eu fosse técnico, eu estou precisando de resultado. Se eu estou precisando de resultado, eu botaria quem está melhor performando. Entre o que eu vi do Cuiabano até agora e do Alex Telles até agora, o Cuiabano, na minha opinião, está alguns degraus acima do ponto de vista de performance. Portanto, eu iria de Cuiabano. Mas tudo bem. Se o Renato Paiva quer apostar no Alex Telles, dar moral para o Alex Telles e tudo mais, show de bola. Vamos confiar no cara que bateu o pênalti na final da Libertadores da América com muita personalidade e nos trouxe esse título. Aí o Botafogo no meio-campo vai ter o pendurado Gregory, que se tomar um cartão, vira desfalque para a próxima partida, e aí você vai ter um Danilo Barbosa, um PK entrando no lugar dele. Do jeito que as coisas andam, o PK artilheiro, essa obsessão de recuperação pelo PK, custe o que custar, é provável que o PK hoje seja a primeira opção do Renato Paiva, caso o Gregory, para a próxima partida, esteja suspenso em função do terceiro amarelo. E aí você tem ali o Marlon Freitas, beleza. E Savarino, Arthur e Igor Jesus. Né? Então, ele não aponta o PK como titular, pelo menos aqui não, né, esse levantamento do GE não aponta o PK como titular, graças a Deus. De novo, nada contra o PK, é o artilheiro da temporada. Dentro dessa zona toda, é o cara que mais está entregando gol, o cara que mais está entregando o resultado, não tem problema nenhum. Eu não sou anti-PK, muito pelo contrário, eu torço pela recuperação do PK. Só que o PK é volante, o PK não é camisa 10. E dentro desse momento, desse contexto do Botafogo, eu prefiro ver o Savarino centralizado e o PK no banco. Se eventualmente o Savarino não tiver condições de completar os 90 minutos ou tiver muito mal na partida, na ausência de qualquer outro camisa 10, aí tu mete lá o PK num segundo tempo. Deu certo contra o cara bobo, por exemplo. Veio do banco, bateu a falta e entrou lá a bola. Imagina se o Botafogo não tivesse ganhado do cara bobo. A situação que não estaria agora. Percebe? Então, assim, banco, beleza, mas titular jamais. Na camisa 10 não tem condições. E se ele é a opção do banco para entrar no lugar do Savarino como camisa 10, é porque houve uma falha no planejamento. Não devia ter, talvez, dispensado o Romero se você não tivesse garantido um outro camisa 10. Não deveria ter dispensado o Romero se você está trazendo um cara que você tem informações que ele está muito abaixo fisicamente, como foi o caso do Santiago Rodrigues. Dispensaram alguns jogadores antes de garantir a vinda de outros. O movimento tem que ser contrário. Primeiro você garante a vinda de um jogador para depois ter segurança de liberar. Espero que o Botafogo tenha aprendido. Não que eu seja fã do Romero, tá? Acho que o Romero é um jogador que, sinceramente, não tem vida longa em nenhum clube de Série A do Brasil. Fez lá uma bela assistência essa temporada, na última rodada, uma fatiada pelo Inter, a la Gerson, maravilhoso. Virou craque na opinião de muitos. A gente sabe que o Romero é um cara que não participa do jogo, não cumpre função tática, não marca, jogador de baixa estatura. Ele é um jogador que pode funcionar pontualmente. Tem uma boa bola parada, tem um bom passe. De vez em quando ele acha um bom passe. Mas na média, agora, era melhor ter o Romero no banco do que olhar para o banco e ter que improvisar o PK lá, entendeu? Esse é o X da questão. Vamos passar pelos jogos aqui rapidinho da rodada do Campeonato Brasileiro, só para te dar uma visibilidade do que está por vir, e a gente dá uma palpitada, né? Que a gente gosta dos palpites. Então, vamos embora. Olha aqui, ó. Você vai ter Internacional e Juventude. O Internacional até agora, cara, meio que decepcionou, né? Todo mundo apontou o Internacional como candidato ao título, mas ele está ali na 12ª posição, apenas um ponto acima do Botafogo. Quer dizer, o Botafogo com 5 pontos é uma crise danada. O Inter com 6 pontos não é uma crise? É uma crise também. Todo mundo apontando o Inter aí como favorito e o Inter não... nada. Não consegue nada. O Juventude está melhor do que o Inter, por exemplo. O Juventude tem 7 pontos.
Mas jogo do Beira-Rio, a tendência é que o Internacional ganhe. Aí você tem o Mirassol. Tipo, quanto é que foi o jogo do Mirassol na rodada passada? Mirassol empatou fora com o Juventude 2-2, jogo de 6 pontos na luta contra o rebaixamento, e vem de um 4-1 contra o Grêmio em casa. Eu tô de olho nesse Mirassol aí, hein? Cadê o Mirassol? Tá aqui, ó, na 11ª posição. Mesmo número de pontos do Inter e acima do Botafogo. Tá aí o Mirassol, que em casa recebe o Galo. O Galo, apesar de ter ganhado o Botafogo, é porque o Botafogo tá uma bosta, mas assim, o Galo não assusta ninguém, capaz do Mirassol arrancar pontos do Galo. O Ceará, que largou bem na temporada, né? Tem 7 pontos aqui no Campeonato Brasileiro, recebe no Castelão, São Paulo. Acho que é um jogo que tudo pode acontecer. São Paulo também tem os mesmos 7 pontos na 10ª posição. São Paulo tem um bom time. Se botar os nervos no lugar, vence o jogo. Mas o Ceará no Castelão merece respeito. E o São Paulo não é nenhum bicho-papão. Portanto, eu acredito ou numa vitória do Ceará ou no empate. Aí na Ilha do Retiro, você vai tudo hoje, tá? Na Ilha do Retiro, você vai ter Sport e Fortaleza. Acho que Fortaleza é mais time, mas não despreza o Sport, não. O Sport está muito mal, ele tem 4 derrotas, é o lanterna, mas uma hora ele vai ter que ganhar, né? Ou vai perder todos os jogos do campeonato. Tá na hora do. Se o Sport quer alguma coisa nesse campeonato, tá na hora dele começar a vencer. E pode ser justamente nesse jogo contra o Fortaleza. O Fortaleza tá onde, Fortaleza? Fortaleza tá aqui na 14ª posição. Outro time também que, depois daquela estreia contra o Fluminense, 2-0, Fluminense muito mal e tal, todo mundo achou que Fortaleza fosse vir pesadão. E, na verdade, Fortaleza depois acabou derrapando muito. Então, Fortaleza não tá tão bem assim. Botafogo e Fluminense, cara. Como torcedor, eu vou sempre dizer, não, pô, o Botafogo hoje pode virar a chave. Mas, cara, como analista, irmão, como aquele cara que tá olhando o que tá acontecendo, assim, tirando o coração da mesa e colocando o cérebro, a gente sabe, né? A gente sabe muitíssimo bem que o Botafogo está na sua pior fase desde 2023. Beleza? Eu não tenho nenhum indício de que essa fase vai mudar justamente agora contra o Fluminense. Eu tenho fé. Assim como os amigos estavam lá no culto, eu tenho fé de que o Botafogo vai. Vamos agarrar na mão aqui e vamos embora. Acho que o estádio vai estar vazio, a torcida está desmobilizada, a torcida está puta. Os 7, 10 mil de sempre vão estar lá. Não vai ser casa cheia, não vai ser dia de festa. Se a bola não entrar a favor do Botafogo nos 20, 30 primeiros minutos, a gente conhece a torcida do Botafogo. Infelizmente, a galera vai pegar, vai vaiar, vai começar a xingar o Paiva. Se terminar empatado o primeiro tempo, o nego vai xingar o Paiva. E o Brasileirão não perdoa. E o Fluminense, cara, ele tá bem no campeonato. Então, o Fluminense ele pode ser inteligente de jogar num bloco mais baixo, deixar o Botafogo no desespero e na ânsia de tentar mudar essa fase, vir pro ataque e começar a jogar nos espaços que o Botafogo vai deixar. Eu imagino que seja um jogo de posse de bola do Botafogo, mas se nada mudar, vai ser aquela posse de bola infrutífera. Então, tomara que mude. Tomara que o Savarino esteja numa noite iluminada. Tomara que o Igor Jesus esteja numa noite iluminada, porque a gente precisa muito da eficiência desses caras. E tomara que os jogadores da defesa não cometam mais nenhum erro. Que toda a cota de erro tenha sido gasta e que, nesse momento, eles estejam aptos para fazer uma partida impecável. Amém, Senhor. Estou inspirado pelo culto do Elias de Manuel, Gregory, Danilo Barbosa e Marlon Freitas. Flamengo e Corinthians amanhã. Obviamente, o Flamengo é favorito. Corinthians fora de casa não tem a mesma força do Corinthians dentro da sua casa, na Neoquímica Arena, mas o Corinthians tem um time que pode arrancar pontos de times de maiores investimentos. Então, não cravo vitória do Flamengo, não. Acho que o empate é bem factível. Allianz Parque, Palmeiras e Bahia. Bahia na 13ª posição, também 3 empates, uma vitória, uma derrota. Um time que ainda não mostrou a que veio. Vi um pouquinho de Bahia Atlético Nacional pela Libertadores, que o Bahia venceu por 1-0. O Bahia não está jogando o fino da bola, o Palmeiras é favorito para essa partida e o Palmeiras sempre joga com apoio da arbitragem, né? Então isso aí é sempre muito complicado. No Parque do Sabiá, o Cruzeiro recebe o Vasco da Gama. O Vasco fora de casa é um time fraco, cara. E o Vasco em casa é um time forte, tá? Então, Vasco com 7 pontos, assim como o Cruzeiro com 7 pontos, um confronto direto para saber quem se aproxima do G6 e para quem fica mais próximo do Z4. Eu acredito mais na vitória do Cruzeiro do que na do Vasco. No Barradão, você vai ter Vitória e Grêmio. Legal?
Grêmio muito mal, vice-lanterna, Vitória com 5 pontos, uma posição acima da zona do rebaixamento. Acredito aí que o Vitória possa aprontar para cima do Grêmio. Santos na antepenúltima posição contra o Red Bull Bragantino, que tá bem, cara. Ganhou do Botafogo, depois ganhou mais uma e tá em quarta lá no G4. Todo mundo ficou falando dos investimentos e zoando Bragantino, Caixinha, aquelas coisas todas, ficaram sacaneando o Fluminense. Tá lá, o Botafogo tá na rabeira e os caras estão lá em cima. Então o Botafogo tem que tratar de se coçar e jogar bola, valeu? Eu volto à tarde aí com conteúdo para segundo conteúdo do dia e à noite, antes do jogo, a gente volta para poder fazer aquela amarração com as principais informações do jogo de momento, quentinha ali, para a gente poder entrar em campo junto, beleza? Um grande abraço para vocês que ficam e fui!